Perfeito. É, Meu nome é Larissa Trombeta, sou atual presidente do GEPA, da UFJ. Desde 2019, a gente está buscando contribuir com conhecimento em pequenos animais para todos os veterinários, todos os docentes e discentes. É com imenso prazer que a gente recebe o Dr. Fernando Bretas. Boa noite, professor. É um prazer te receber aqui novamente, com muita honra, tá? Vou apresentar um pouquinho o professor. O Dr. Fernando Bretas, ele é autor do livro Guia Terapêutico Veterinário e médico veterinário da Clínica Medvet de Belo Horizonte. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária da UFMG, mestre em Clínica e Cirurgia Veterinária por esta mesma universidade, doutor em Oftalmologia pela Faculdade de Medicina da UFMG e, atualmente, é professor aposentado da Escola de Veterinária, onde atuou na área de Medicina Veterinária com ênfase em oftalmologia, sinotecnia e terapêutica veterinária. Todos sejam bem-vindos, primeiramente. Agradeço a todos vocês e esperamos contribuir com o aprendizado de todos e peço que se atentem às instruções que eu vou disponibilizar no chat. As dúvidas serão respondidas no fim da palestra. Professor, agradeço-lhe imensamente e lhe passo a palavra agora. Boa palestra para todos. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Desculpem se eu estou um pouquinho rouco, mas faz parte desse tempo doido. Eu acho que nós estamos passando por um momento difícil com esse coronavírus que está aí, mas disso tudo alguma coisa de bom sobra, né? Então, essa nova maneira de nós atualizarmos, essa nova maneira de haver aprendizado, de haver atualização de conhecimentos, ela aparentemente veio para ficar e é muito bacana eu estar aqui com vocês participando disso. Eu vou falar um pouquinho sobre as chamadas ceratites ulcerativas ou úlceras de córnea, como são mais popularmente conhecidas, que constituem uma das mais comuns alterações oftálmicas no nosso dia a dia da clínica de pequenos animais. De uma maneira geral, essas úlceras são consideradas pelo clínico como coisas simples e fáceis de serem resolvidas. E, na verdade, nem sempre isso acontece, né? Nós temos alguns fatores complicadores dessas úlceras, e eu vou procurar, então, dar alguns macetes aqui hoje para vocês em relação a isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que citar aqui para vocês, que ela é bastante importante na caracterização, na classificação e até mesmo no tratamento dessas úlceras, é um geralzão a respeito de anatomia de córnea, anatomia e fisiologia de córnea. A córnea é a camada mais frontal do bulbo ocular, uma camada transparente, graças a alguns mecanismos que ela tem para manter essa transparência. E nos animais domésticos, ela tem 4 camadas. Uma camada mais superficial, que está em contato com a lágrima e com o meio exterior, que é o epitélio. É um epitélio pavimentoso, estratificado, não ceratinizado. Depois nós temos uma grande camada que corresponde a aproximadamente 90%, talvez esse desenho aqui não esteja tão real, mas aqui que é um corte histológico, vocês podem ver aqui, essa grande camada, que é o estroma, primariamente formada de colágeno e de células especializadas, que são os ceratócitos.
Aqui embaixo a gente tem uma membrana glicoproteica bem fininha, que é a chamada membrana de DCM, e revestindo isso tudo uma camada unicelular, que é o endotélio. A córnea ela tem múltiplas funções, mas principalmente o principal elemento refrativo do bulbo ocular, ou seja, o principal meio de condensação dos raios luminosos na área da retina mais rica em fotoreceptores e, consequentemente, onde há maior captação de luz. Professor Fernando? Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa interromper. É a Andréia, Sim. Tudo bom? Tudo. Não está aparecendo os slides. Como slides? A apresentação. Sim. Eu vou passar um só para você ver aí. Passou? Não, não está passando. Espera aí. Professora, tá do lado do apresentar agora. Você tá vendo? Alterar layout? Só um minuto. Aqui. Eu estou achando que o erro foi meu. Não, tranquilo. Tela inteira, ok. Compartilhar, ok. Está compartilhando. Isso, agora deu certo. Obrigada, professor. Desculpa interromper. Não, eu que peço desculpa, porque vocês simplesmente não estavam enxergando nada aí. Só um minuto, deixa eu... Eu vou, inclusive, voltar, tá ok? Eu vou voltar esse pedacinho aqui, porque isso é importante e vocês não viram, tá? Então, a córnea ela é formada de 4 camadas, tá ok? A visibilização. Andréia, tá enxergando agora? Sim, está perfeito agora. Ok. Então, essa córnea ela tem 4 camadas, um epitélio, um estroma, que corresponde a aproximadamente 90% da espessura total da córnea. Aqui embaixo, uma membrana fininha, que é a membrana de DCM, bastante elástica, e revestindo tudo uma camada unicelular, que é o endotélio. Então, primariamente, essa córnea tem a função de concentrar os raios luminosos, é o principal meio refrativo do bulbo ocular. Ela é que serve como uma lente que concentra esses raios luminosos até a área da retina mais rica em fotoreceptores. Para que ela desempenhe esse papel, é necessário que ela seja absolutamente transparente. E essa transparência, ela é alcançada por algumas características que ela tem, né? É uma estrutura avascular, é uma estrutura que não tem nervos mielinizados, esse estroma tem lamelas bastante organizadas que permitem a passagem da luz entre as mesmas, e o principal talvez seja aqui embaixo o endotélio, né, que é essa camada fininha. Esse endotélio é responsável por controlar a entrada e a saída de água da córnea. A córnea é uma estrutura relativamente desidratada. Tanto que quando esse endotélio sofre algum tipo de lesão, entra água em excesso, desorganiza essas lamelas e nós vamos, então, ter um edema caracterizado por uma opacidade corneana. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, novamente, no tamanho desse estroma, porque depois eu vou falar a respeito das chamadas descematoceles. Bom, essas ceratites ulcerativas, elas podem ser causadas por uma série de fatores, mas eu diria que o mais importante de todos seriam os traumatismos. Quando eu falo em traumatismo, eu estou citando 3 coisas diferentes.
os traumatismos diretos, né? O animal bate o olho em algum lugar ou alguma coisa é arremessada contra o olho desse animal. Os traumatismos resultantes de automutilação, que são extremamente importantes na gênese de uma série de ceratites ulcerativas, né? Hoje a gente tem, especialmente, um número de cães atópicos muito grande, e eu já vi bastante animais que têm uma manifestação de atopia exclusivamente palpebral. Então, o animal coça os olhos, ele coça a região ocular, e ele acaba destruindo essa córnea, causando uma lesão naquela área. E a terceira característica, né, que a gente pode considerar aí como um traumatismo seria interferência de cílios, né, cílios ectópicos, triquias e distriquias, enfim, crescimentos anômalos de cílios, entrópio, que é a pálpebra voltada para dentro, pequenos tumores palpebrais, que são muito comuns, né, e que às vezes também têm um crescimento voltado para o bulbo ocular, e esse roçar contínuo desse tumorzinho sobre a superfície ocular acaba numa ulceração. A segunda causa importante que nós temos é a morfologia da córnea. Nós temos raças ou faixas etárias ou sexos, e eu vou explicar isso melhor na continuação, que tem uma má aderência entre o epitélio e o estroma. Isso ainda não é muito bem comprovado, confirmado, mas aparentemente isso seria uma deficiência de desmossomos para fixar essas células, para manter essas células unidas entre si. Então, num dado momento, às vezes por um pequeno traumatismo, por um coçar de olhos do animal, há uma grande úlcera. Nós vamos falar depois sobre isso. Essa infecção aqui, infecções, está aqui só para lembrar o seguinte: com exceção de herpes vírus em felinos, nós não temos em pequenos animais úlceras que sejam primariamente infecciosas. Elas se infectam, sim, imediatamente após a solução de continuidade do epitélio. A própria flora normal do olho vai infectar qualquer tipo de lesão que essa córnea tenha. Mas, primariamente, nós não temos em pequenos animais, com exceção de herpes virose felina, nós não temos infecções como causa primária de úlceras, tá? Distúrbios metabólicos, como, por exemplo, ceratoconjuntivite seca, né? O animal não tem uma produção adequada de lágrimas e vai, por isto, ter todo um prejuízo sobre essa córnea, né? Além do ressecamento, vem a falta de nutrientes, vem infecções, uma série de alterações que levam a uma ulceração. Exposição patológica do bulbo ocular. Por algum motivo, esse animal tem exoftalmia, que é o olho projetado para fora, vamos dizer assim, devido a alguma coisa que está empurrando lá atrás, seja uma massa, seja um abscesso, ou quando nós temos um aumento de volume desse globo, né, desse bulbo, que é o que a gente chama de buftalmia, nos casos de glaucoma. Distúrbios nutricionais também está aqui muito mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Nos dias de hoje, nós não temos déficits nutricionais em pequenos animais, pelo contrário, normalmente nós temos grandes excessos. Rações cheias de proteína, teores altíssimos de proteína que acabam sobrando e são eliminados junto com as fezes. Enfim, de uma maneira geral, tudo em excesso. E, nesse caso, nós não temos mais hoje úlceras por deficiência de vitamina A. É praticamente impossível
por pior que seja a ração que o animal come, é praticamente impossível. Nós podemos ter uma denervação, úlceras produzidas por denervação, seja da superfície ocular, seja da pálpebra, nós vamos falar depois, e suspeita-se que cadelas velhas que tenham hipoestrogenismo possam ter algumas úlceras relacionadas a isso também. Bem, nós normalmente classificamos grosseiramente essas úlceras em dois grandes grupos. As úlceras superficiais, que pegam apenas o epitélio ou, quando muito, uma pequena parte do estroma, e as úlceras profundas ou estromais, que pegam porções maiores. Então, nós vamos mostrar agora para vocês uma série de imagens de animais com ulceratite ulcerativa em graus diferentes, né, e comentar cada uma delas. Essa primeira imagem que vocês estão vendo, ela é de uma úlcera superficial, é um defeito epitelial produzido normalmente por duas coisas, né? Isso pode ser traumático também, mas normalmente duas coisas. O secador ou o soprador do pet shop, né? Isso é extremamente comum, o animal voltar do pet shop com o olho fechado, porque alguém colocou um secador ou um soprador durante muito tempo no olho. E eu tenho visto alguns casos de proprietários que deixam o animal com a cabeça fora da janela do carro, além de ilegal, dependendo do tempo que isso aconteça, né, do tempo que o animal permaneça com essa cabeça para fora, nós podemos ter úlceras, às vezes, até grandes, né? Há pouco tempo eu tive um caso assim, foi um tapir, uma anta, que causou uma úlcera no animal, né, no cão, porque o dono deixou que ele viesse numa viagem de 4 horas com a cara para fora do carro. Já chegou com o olho fechado, obviamente, né, e com 2 grandes úlceras. Essas úlceras superficiais, gente, isso é igual queimadura, né? Vocês sabem que a queimadura de 3º grau, que é aquela grave, que às vezes chega perto do osso, não é uma condição dolorosa, porque as terminações nervosas foram todas destruídas. Mas, em contrapartida, aquela queimadurazinha de sol, né? Aquela turminha que, principalmente mineiro como eu, provavelmente goiano, quem não tem praia, né? Vai para a praia e fica lá quarando um tempão e no dia seguinte não consegue nem vestir direito, né? É uma queimadura superficial, mas expõe terminações nervosas ali e isso vai doer muito. Aqui nós temos um quadro similar, né? Isso é uma condição extremamente dolorosa. O animal tem fotofobia, tem lacrimejamento, tem o que a gente chama de blefarospasmo, ou seja, tem um espasmo do músculo orbicular, que é o músculo que circunda esse olho, né, e o olho fica semicerrado e não tem uma amplitude de piscada, é como se ele ficasse piscando miudinho, vamos dizer, em termos mais populares, né? Isso, então, demonstra a dor que ele está sentindo. Mas, em contrapartida, é um quadro extremamente simples, né, de ser resolvido. E se nós não fizermos nada, em 72 horas esse animal vai estar reepitelizado e vai estar bem. Obviamente que um animal que chega na clínica nessa condição, você não pode simplesmente mandar para casa e falar, não precisa de fazer nada, porque o dono está vendo que está sentindo dor, que está lacrimejando, às vezes para até de comer, né? Alguma coisa aconteceu aqui que não quer passar o slide. Deixa eu ver aqui. Que estranho.
Bom, aqui nós temos mais um exemplo, né? Mais uma úlcera superficial, mas aqui nós temos uma etiologia diferente para essa úlcera superficial, né? Vocês estão vendo esse pelinho que está aqui, esse cíliozinho que está num lugar que não deveria estar, né? Então, esse cíliozinho, ele vai ficar passeando aqui em cima da córnea a vida inteira e uma hora ele vai produzir uma úlcera desse tipo que está aqui, né? Só voltando à imagem anterior, aquela úlcera, ela é bem típica do secador, porque ela está bem central. Normalmente, essas úlceras por ressecamento, elas são centrais. Essa aqui, vocês estão vendo que já está um pouco mais próxima da porção superior da córnea, né? Então, foi produzida por esse pequeno cíliozinho que está aqui, tá? Aqui uma úlcera já mais antiga, um processo mais antigo, e aí nós vamos abrir um parêntese para conversar com vocês a respeito desses vasinhos sanguíneos que vocês observam aí, tá? Bom, primeiro esqueçam isso que está aqui, porque isso é uma outra lesão que não tem nada a ver com a úlcera em si. Esses vasinhos, na verdade, são uma reação benéfica do organismo, né? Tanto em processos crônicos quanto em processos hiperagudos, dependendo da etiologia, dependendo de alguns fatores, a córnea se neovasculariza, ou seja, vasos sanguíneos aparecem ou na sua superfície ou no seu estroma, visando levar até a lesão elementos nutritivos, fibras, células de defesa, anticorpos, enfim, tudo aquilo que é necessário para reparar aquela lesão. Então, a lesãozinha lá do secador, ela não vai ter esse tipo de problema, né? Imediatamente depois que ela aparece, que ela acontece, as células tronco que existem na região limbal, ou seja, na região de união entre córnea e esclera, imediatamente começam a se multiplicar e a migrar para o centro da córnea. E em 72 horas, como eu disse, ela já está reparada. Aqui não, aqui alguma coisa aconteceu e o organismo achou que tinha que colocar uns vasinhos aí para levar elementos nutritivos. Então, vocês estão vendo essa neovascularização e embaixo corado por fluoresceína, que é um corante vital, né? Fluoresceína, ela é hidrofílica, então ela só vai corar de verde brilhante o estroma exposto. Se há uma continuidade do epitélio, se esse epitélio não está rompido, não está ulcerado, né? Ela não penetra no estroma e, consequentemente, não faz essa mancha verde que está aí. Ainda dentro dessas ceratites superficiais, nós temos que citar as chamadas úlceras indolentes. Uma úlcera é considerada indolente quando você trata durante pelo menos 3 semanas e não tem uma reparação. E nesses casos, normalmente, o que ocorre é aquilo que eu falei para vocês, é uma má aderência do epitélio ao estroma. Então, de repente, esse epitélio se solta e uma úlcera aparece aqui em cima. Isso é comum em algumas raças, especialmente na raça boxer, tá? E é comum em animais idosos, especialmente cadelas com um provável hipoestrogenismo. Então, aqui vocês estão vendo um animal da raça boxer, tá? Aparentemente tem uma lesão aqui e aqui, quando a gente põe fluoresceína, realmente há essas duas lesões, tá? Isso é um dos piores quadros que a gente tem para tratar, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou esses dias numa maré de azar, eu estou com
3 cães, por sinal não são boxer, mas na minha vida inteira de oftalmologista, eu tive 2 ou 3 animais que me deram muito trabalho. Agora eu estou com 3 simultâneos, para brindar minha aposentadoria, provavelmente. Então, são úlceras difíceis de serem resolvidas, difíceis de serem tratadas, né? Mas depois eu vou falar para vocês o que a gente pode fazer. Isso aqui era um boxer branco, né? Eu não cheguei a corar, ou não fotografei o animal corado, mas tem uma área grande de úlcera aqui, inclusive já com neovasos, e aqui a gente tem os chamados neovasos superficiais, né? Eles ficam bem em cima da córnea, bem no epitélio. São neovasos que demonstram uma condição crônica do processo. Então, é um processo que já tinha algum tempo já de evolução. Aqui, só por curiosidade de vocês, né, toda essa coisa branca que vocês estão vendo aqui é o epitélio da córnea. O que aconteceu com esse animal? Esse animal, por coincidência, era um boxer, né? Ele, correndo no quintal, o dono estava fazendo uma reforma e substituiu as grades que tinha na frente da casa, e as grades tinham aquela lança pontuda, e ele veio correndo e enfiou o olho. A sorte dele é que pegou meio tangencial e só desepitelizou, não houve uma lesão maior, porque era para ter perfurado isso aí, né? Mas é considerado uma úlcera também. As chamadas ceratites neurogênicas, que também causam lesões superficiais, são aquelas quando nós temos uma perda de sensibilidade ou perda de sensibilidade da superfície ocular, uma denervação da córnea, e quando isso é bilateral, né, isso pode ser causado, isso normalmente tem uma origem central qualquer, né? Quando essa denervação é bilateral, o animal deixa de ter o estímulo para piscar, né? E o olho começa a ressecar. Isso é uma das coisas que quase que não tem o que fazer, porque teria que... o único recurso aqui seria lubrificar esse animal 20 vezes por dia. Ninguém tem condição de andar com o cachorro debaixo do braço e um frasquinho de colírio, né? E a neuroparalítica é aquela onde há uma denervação da pálpebra. Então, nós temos normalmente uma ptose, uma queda da pálpebra, e essa pálpebra não se fecha. De qualquer maneira, nos 2 casos, nós temos um ressecamento extremo, e aí vem uma ulceração. Só que aqui a úlcera não é o pior problema, né? O pior problema é a denervação, que normalmente não é resolvida, é um processo definitivo. Ceratite herpética é uma das coisas que menos experiência eu tenho, por um motivo muito simples. Belo Horizonte, aparentemente, tem uma pequena ou praticamente nenhuma disseminação de herpes felino. Então, eu me lembro de ter tido 1 ou 2 casos há muitos anos atrás. Tem lugares que tem muito, né? Conversando uma vez com uma professora da Bahia, no campus de Salvador, eles têm uma população enorme de gatos, e todas as vezes que uma gata entra no cio, a confusão está criada, né? Porque gera um estresse nos animais, e esse estresse faz com que o vírus se multiplique e apareçam lesões que podem assumir formas diferentes, né? Pode ser puntiforme, pequenos pontos de impregnação por fluoresceína e, consequentemente, de perda epitelial. Pode ser a chamada dendrítica, que parece um dendrito de neurônio. Pode ser geográfica, né? Parece um mapa, e às vezes se complica com bactéria e a coisa fica feia para o gato. Atualmente, nós não temos antivirais comerciais que sejam efetivos para esse tipo de coisa. O único antiviral que a gente tem na linha oftálmica hoje é o aciclovir.
e ele não funciona bem. Isso aqui teria que ser uma trifluoridina ou um produto similar. Aqui em Belo Horizonte a gente não acha, tá? Esse tipo de produto para manipular. Uma vez que eu precisei, o próprio dono do animal conseguiu no Espírito Santo. Não sei como é no resto do Brasil. Queimadura química. Olha que maravilha. Que úlcera linda, né? Isso tudo que vocês estão vendo aí é úlcera e já com neovasos aqui profundos, né? Quando você não consegue individualizar os vasinhos, como esses aqui, ó, aqui é superficial, mas aqui já é profundo, isso aqui está no estroma. Essa cadelinha me rendeu alguns bombons, porque a proprietária tinha um quiosquezinho que vendia bombons no shopping que eu almoçava. Então, todo dia eu comia um bombom às custas dela. Mas ela era o verdadeiro cão chupando manga, né? Isso aqui que vocês estão vendo era consequência de uma das muitas brigas dela com a outra cadela que a proprietária tinha. E uma médica, vizinha dela, deu uma sugestão brilhante. Olha, na hora que elas estiverem brigando, pega um frasquinho de desodorante e lava bem e lá dentro coloca amônia. Imediatamente elas vão separar. Eu imediatamente deu isso que vocês estão vendo aí. É uma queimadura química que também é considerada uma úlcera, uma grande úlcera de córnea. Só para vocês não ficarem com muita pena do demônio, depois de uns 3 ou 4 meses de tratamento e muito bombom, ela já estava assim. Depois eles mudaram, eu não vi mais, mas provavelmente recuperou completamente esses olhos. Aqui a coisa está mais complicada, né? Aqui nós temos uma úlcera profunda, tá? A úlcera profunda é aquela que pega em graus variáveis as porções do estroma, né? Medianas e mais profundas mesmo do estroma. Aqui vocês veem não só essa grande depressão que está aqui no meio, isso aqui não precisa de fluoresceína para diagnosticar, né? Mas aqui nós temos 2 tipos de vasos. Nós temos vasos superficiais, mostrando que isso é um processo crônico, já tem muito tempo que está aí, mas temos vasos do estroma também, os vasos profundos, demonstrando a gravidade do processo, né? De uma maneira geral, essas úlceras, por extensão, acabam causando o que a gente chama de uveíte, né? Que é uma inflamação da úvea, íris, corpo ciliar e coroide. Que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Tá? Eu vou voltar ao slide. Esse padrão de vascularização superficial é uma reação da córnea. São vasos longos que vão em direção ao centro da córnea. Esse padrão que vocês estão vendo aqui, vou comparar isso aqui a pequenas raízes estão saindo aqui do limbo, né, da região perilimbal aqui, o ponto de união da esclera com a córnea. Isso é típico de uveíte. Então, esse animal teve uma úlcera enorme. Essa úlcera acabou contaminando a parte interna, né, atravessou, vamos dizer assim, esse endotélio e vocês já veem aqui pus, essa coisa branca que está se formando aqui, isso aqui é pus. O humor aquoso está já opacificado, além da própria córnea, e aí tem outros sinais de uveíte, tá? Mas nesses 2 slides, o que eu quero realmente mostrar para vocês é essa bolhazinha, essas 2 imagens, desculpe, essa bolhazinha que está aqui no centro. O que é isso? Vocês se lembram quando eu disse, lá no primeiro slide que agarrou, mas que depois eu mostrei para vocês, aquela estrutura maior, que
90% da espessura da córnea corresponde ao estroma. Se eu tenho uma úlcera tão profunda, onde há perda do epitélio e perda do estroma, o que sobra é a membrana de DCM, glicoproteica, muito elástica, muito fininha, e um endotélio unicelular. Essas duas estruturas, elas não são capazes de conter a pressão intraocular, né? Dentro do olho existe uma pressão positiva. E essa DCM, então, vai sofrer uma herniação que a gente chama de DCM-tocele. Então, todas as vezes que vocês enxergarem essa bolhazinha brilhante, né, ela é uma característica da DCM, ela brilha porque tem muita elastina, nós temos uma DCM-tocele. E isso aqui, gente, é um quadro grave, é um quadro que daí para perfuração é um pulinho, né? Então, é uma úlcera que tem que ser manejada muito convenientemente. Aqui o objetivo não foi alcançado, meu amigo Gustavo Fulgêncio, eu preciso até tirar outras fotos disso, mas é o seguinte, isso é uma DCM-tocele, tá? Eu vou até usar as outras aqui para explicar melhor para vocês. Se eu pingar fluoresceína aqui em cima, eu vou ter só as bordas da lesão coradas, porque a DCM não se cora pela fluoresceína também. Tanto o epitélio quanto a DCM são substâncias lipofílicas e, portanto, não se coram pela fluoresceína. Então, numa situação como essa, de uma úlcera tão grave, o máximo que a gente vai ver é um halozinho verde ao redor aqui, dessa bolha, vamos chamar assim, tá? Então, tem que se tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que não é uma coisa tão grave, mas realmente isso aí é muito grave, tá? Aqui ele não lavou adequadamente essa lesão, né? Deveria ter lavado isso aqui melhor e aparecer só um halo verde aqui. A outra situação relativamente comum que nós temos nas úlceras de córnea é isso que vocês estão vendo aqui. Não parece que isso aqui está derretendo? Está meio assim, gelatinoso, né? Nos dois casos aqui. E aqui mais ainda, olha, tem uma gelatina saindo aqui. Isso, gente, é o que a gente chama de ceratomalácia. É realmente uma geleificação da córnea, né? Úlceras muito grandes, úlceras contaminadas por alguns gram-negativos, mas principalmente pseudomonas, tá? A própria úlcera ou as bactérias vão produzir as chamadas colagenases, que são substâncias que vão destruir o colágeno. Então, aquele arcabouço que existe no endotélio, desculpem, no estroma, aquele arcabouço de colágeno deixa de existir. E esse estroma meio que se liquefaz, né? Geleifica. Também demonstra um quadro grave que tem que ser adequadamente tratado. Então, todas as vezes que vocês perceberem um quadro assim, suspeitem de gram-negativo, mais especificamente de pseudomonas aeruginosa, tá? Mas o tamanho da úlcera também ajuda. Quanto maior a úlcera, mais colagenase ela produz e mais liquefeita, geleificada, ela vai ficar. Esse caso aqui de baixo, né, vocês veem também que já tem um pouquinho aqui de ceratomalácia. Aqui uma úlcera gigantesca, ocupando quase que a córnea inteira, com uveíte, os vasinhos da uveíte estão aqui. E essa coisa escura que vocês estão vendo aqui é a íris que acabou aderindo na face posterior da córnea. Isso é um quadro, eu estou evitando um pouco de falar muito nome diferente para vocês aqui, mas a gente chama isso de estafiloma, que é
uma grande DCmetocele forrada por tecido uveal, no caso, por tecido da íris. Mesma coisa, né? Em cima já começando a formar um abscesso aqui no meio, pequenos vasos indicativos de uveíte, aqui embaixo um enorme estafiloma, isso aqui normalmente são úlceras produzidas por um trauma grave, né? Batidas, acidentes, coisas desse tipo assim. Uma úlcera gigantesca, pegando a córnea inteira, eu não me lembro exatamente, mas parece que esse animal foi um outro animal que foi limpar o piso da casa e não sei como conseguiu jogar água sanitária no olho do cachorrinho. Eu acho que foi esse mesmo. Aqui um abscesso de córnea, né? Úlceras muito profundas, às vezes se contaminam e forma-se um abscesso, com uma reação de neovascularização importante, profunda, um anel de neovasos profundos, e a vascularização típica de... Desculpe, passou aqui. A vascularização típica de uveíte. Olha que maravilha isso, né? Isso eu sei que tem uma úlcera, porque fui eu que atendi, mas tem tanta secreção aderida em cima, né, que não dá nem para ver a superfície ocular. Isso é um olho seco, né, um olho absurdamente seco. É um animal portador de leishmaniose. Leishmania hoje é uma das coisas que a gente sempre suspeita em inúmeros problemas oftalmológicos, né, mas especialmente blefarites, septoconjuntivite seca e uveíte. São as três coisas mais comuns na leishmaniose. Então, isso era uma leishmania. Esse animal, depois de tratada da leishmania, porque o primeiro ponto aí, nesse caso, é tratar inicialmente a leishmaniose, depois tratado, a gente deu uma consertada legal nesse olho. Não vou dizer que ele ficou bom, não, mas ele ficou quase bom em relação ao que estava. Duas úlceras profundas com formação de pus na câmara anterior, o chamado hipópio, né? E a reaçãozinha vascular característica do uveíte. Abscesso, eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo aqui está meio apertado. Um abscesso corneano. Aqui já é uma perfuração, né? Isso aqui é um olho perdido, tá? Aqui também foi uma perfuração, acabou com uma DCmetocele, uma córnea completamente opacificada. E aqui, gente, alguns slides mostrando consequências dessa úlcera, né? Quando essa úlcera é muito grande, e principalmente quando ela de alguma maneira interfere com o endotélio, a perda de células endoteliais, o endotélio, que é aquela camadinha fininha lá de baixo que controla a entrada e saída de água, ele não é regenerável. Então, se nós temos uma perda muito grande, ele passa a não funcionar perfeitamente e nós temos uma entrada exagerada de água dentro dessa córnea, permanente, né, e fica essa opacidade difusa, como está aqui nesse caso. Aqui vocês estão vendo, além da opacidade difusa, ela está mais concentrada na parte central, provavelmente o endotélio periférico ainda funciona, mas uma opacidade mais densa, resultante de uma desorganização definitiva das lamelas que formam o estroma. Eu era assim, fiquei assim, né? Então, dois momentos diferentes de um mesmo cão, né? Isso era um pequenezinho que teve uma úlcera gigante aqui no centro, com uma uveíte importante, vocês estão vendo os vasinhos aqui característicos, né? E depois de muito tratamento, ficou assim. A córnea está transparente, está tudo ok, mas vocês não veem a pupila desse animal, né? Por quê? Porque houve uma aderência da íris
a face posterior da córnea. Isso é o que a gente chama de sinéquia. Oftalmo é legal porque tem vários nomes cabeludos, né? Sinéquia é uma aderência da íris a algum lugar. Quando adere à córnea, sinéquia anterior. Quando adere ao cristalino, sinéquia posterior. Nesse caso aqui, uma sinéquia anterior. Então, esse é um animal que não tem nenhuma possibilidade de retornar à visão, né? Com esse olho dessa maneira. O olho ficou lá, não precisou de nuclear nem nada, mas ficou ruim. Uma grande descemetocele periférica. E aqui vocês notam uma coisa interessante, né? A pupila não está redonda, ela está em forma de gota, mais ou menos, aqui uma gota deitada, né? Por quê? Porque a íris está aderida aqui dentro. Mais uma sinéquia anterior. Idem, vocês não veem a pupila aqui, ó. A íris está revestindo essa grande descemetocele. Então, isso é um estafiloma, né? Eu já falei isso anteriormente para vocês, e também um animal cego. Esse foi pior um pouquinho, né? Foi uma perfuração, não se tratou em tempo. Então, o olho está menor do que deveria, porque a gente está enxergando esse monte de esclera aqui, e tem uma forma cônica. Então, vocês veem que úlcera de córnea não é aquela coisa tão simples que a gente imagina. Bom, isso é o que eu quero reforçar mais para vocês. Como tratar medicamente dessa úlcera de córnea? Eu vou dar uma pincelada só na parte cirúrgica, não é, inclusive, a minha parte, eu sou apenas clínico, mas eu vou dar uma pincelada, mas eu acho o tratamento médico muito mais importante do que o cirúrgico. Primeiro, sempre, qualquer úlcera deve ser tratada com antibiótico. Ah, mas eu estava brincando com o cachorro e passei a unha no olho dele e ele acabou de contaminar tudo, né? Não só pela sua unha, mas principalmente pela flora normal desse olho. E aí, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um antibiótico. Nós temos centenas não, eu estou meio exagerado, né? Nós temos dezenas de antibióticos diferentes e essa escolha ela é muito importante. De uma maneira geral, eu trabalho com apenas 3 ou 4 antibióticos. O quarto seria mais por questão de associação com corticoide, que não é o caso aqui. Então, vamos ficar com 3. Úlceras comuns, aquela úlcerazinha lá do secador, aquela úlcera do burrinho que deixou o cachorro com a cara para fora do carro, eu uso ciprofloxacino. Vamos dizer que seja o mais comum desses antibióticos, o menos potente, né? Então, tem genérico, tem o biamotil, tem o ciprovete, que é veterinário, etc. Então, eu uso um antibiótico comumzinho. Úlceras onde eu posso visibilizar ceratomalácia. As bordas estão gelatinosas, às vezes a úlcera inteira, né? A chance de ter pseudomonas ali é muito grande. A escolha recai sobre tobramicina, colírios à base de tobramicina. Tem o Tobrex, que é o referência, tem tobramicina genérico, qualquer um deles funciona bem. E aquelas úlceras que você olha e fala, meu Deus, esse bicho vai perder o olho. Aí eu tenho que usar um tiro de canhão, né? E o tiro de canhão, esse só existe uma apresentação, só o referência, chama-se Vigamox moxifloxacino. Tá? É o mais potente que nós temos hoje e é o que melhor penetra dentro da córnea, né? Isso já foi feito um estudo, uma tese de mestrado na escola que eu dava aula, e ela comparou vários, quando eu digo que melhor penetra, eu me expressei mal, a quinolona que melhor penetra na córnea, tá? Seria moxifloxacino.
Segundo, escolha correta da especialidade. Isso é muito importante. Não se usa pomada para tratamento de úlcera de córnea. Infelizmente, eu recebo vários animais enviados por colegas ou um tratamento que não deu certo e a pessoa quer uma segunda opinião, sendo tratados com pomada. Dentre os vários problemas que a pomada tem, né, 2 são muito importantes nesses casos de úlcera de córnea. Ela vai tamponar essa úlcera, né, vai ocluir, ela cria uma camada em cima da úlcera, impedindo que a lágrima banhe essa úlcera, e a gente sabe que a lágrima tem elementos nutritivos, a lágrima tem anticorpos, a lágrima tem enzimas, enfim, uma série de coisas positivas para aquela úlcera. Então, quando você usa pomada, pelo menos durante algum tempo, há uma oclusão daquela úlcera. E se esse animal tiver o azar de perfurar essa úlcera e absorver um décimo de milionésimo de veículo de pomada dentro da úvea, vem uma uveíte horrível. Então, pomada não deve ser usada no tratamento de úlceras, tá? A úlcera nós tratamos exclusivamente com colírio. Escolha correta dos intervalos, outra coisa que às vezes a gente pega algumas besteiras por aí, né? Intervalo desculpe, eu vou até me expressar de outra maneira, frequência de aplicação. 4 a 8 vezes ao dia, dependendo da severidade do problema. E às vezes até de hora em hora, tá? Eu posso usar atropina colírio para redução da dor. Eu, particularmente, não uso muito, porque eu acho que a atropina reduz a produção de lágrima. Então, o olho fica um pouco seco, e isso acaba interferindo também na cicatrização. Só quando o animal tem muita dor, e geralmente naquelas úlceras bobinhas, muito mais para agradar o proprietário do que por um grande benefício para o animal. Inibidores das metaloproteases da matriz. São aquelas colagenases, por exemplo, né, que eu citei para vocês, produzidas por pseudomonas ou mesmo pela própria úlcera quando ela é muito grande. Nós temos alguns inibidores que têm os vários profissionais da área têm opiniões divergentes sobre eles, né? A gente sabe que eles funcionam muito mais in vitro do que in vivo, mas podem ser manipulados colírios com acetilcisteína, com EDTA, ou as tetraciclinas dadas por via oral, tá? Meu resultado com tetraciclina oral não foi bom. E eu faço uma manipulação que eu costumo dizer que é uma manipulação tabajara, né? Você pega um frasquinho de coleta de sangue, aquele Vacontainer com EDTA, né? Aliás, não precisa nem de ser Vacontainer, qualquer frasco de coleta de sangue, e coloca até a marca água para injeção, não é soro fisiológico, e pinga 3 a 4 vezes ao dia. Embora a concentração disso seja muito inferior à que normalmente é recomendada, em alguns casos funciona, embora a gente fique sempre com o pé na frente e outro atrás, né? Você não sabe se é igual a gripe, né? Gripe, se você toma remédio, melhora com 1 semana, se não toma, melhora com 7 dias. Então, você sempre fica meio com o pé na frente e outro atrás com isso. Soro autólogo, ou mesmo soro heterólogo. Excepcional método de tratamento para algumas úlceras, né? Isso é muito usado no Japão, os japoneses é que descobriram isso e usam até hoje, inclusive, para humanos. Você colhe o soro, né, e pinga várias vezes ao dia. Esse soro tem que ser mantido em refrigeração. O soro ele tem elementos nutritivos, ele tem anticorpos, ele tem fibras, ele é o mais eficiente inibidor
das metaloproteinases, mas, na minha opinião, tem um problema. Não é tão simples você manejar isso, né? Tem que coletar, tem que tirar o soro, tem que guardar em geladeira. Então, é um negócio meio complicado que eu acho assim, que justifica para aquela úlcera que você está tentando tratar há meses e não consegue, e isso, então, seria interessante. Sulfato de condroitina não tem interferência significativa na reparação de úlceras. Infelizmente, não. Tem alguns trabalhos com uma metodologia científica bastante discutível por aí em relação a isso. Então, são colírios caros que não oferecem grandes vantagens. O produto humano, existe um produto só à base de condroitina, já saiu do comércio há muitos anos, porque não havia nenhuma indicação, não havia um resultado palpável, vamos dizer assim. E não custa dizer que corticosteroide é absolutamente contraindicado em úlceras de córnea, né? Tem um estudo antigo, mas aceito até hoje, que ele retarda até em 14 vezes a cicatrização dessas úlceras. E hoje a gente já sabe que mesmo os anti-inflamatórios não esteroidais, tópicos do tipo Steel e outros por aí, não devem ser usados, porque também retardam. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais por via oral ou por via sistêmica, né, não obrigatoriamente por via oral, tem um efeito muito significativo em equinos, usa-se bastante, mas em pequenos animais, aparentemente, o efeito é muito pequeno dentro do olho, tá? E, finalmente não, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais. Quando nós temos uma ferida grave, que não quer cicatrizar, a gente costuma fazer o quê? Escarificá-la. E é possível fazer isso na córnea também, através da chamada ceratectomia em grade. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos pegar uma anestesia tópica, uma gotinha de fluoresceína para marcar a lesão, e aí a gente vem com um cotonete e vai tentando tirar todo esse epitélio solto aqui das bordas, esfregando o cotonete aqui em cima. E depois, com uma agulha comum, 27/8, por exemplo, eu vou fazer uma espécie de grade, né? Eu vou fazer uma escarificação, vamos chamar assim, em grade, pegando um pedacinho do tecido sadio e o tecido lesado. 2 observações. Vocês não vão perfurar o olho com isso, né? Porque a córnea, apesar de delgada, ela é muito resistente. Para vocês terem uma ideia, esse professor que vos fala aqui, uma vez caiu de uma escada com uma chave de fenda que entrou dentro do olho. Eu tinha uns 10 anos de idade, estava tentando desentupir um chuveiro e estou enxergando até hoje, não tive nada, e mesmo porque naquela época, se eu tivesse, eu tinha ficado calado, porque senão ia levar uma surra dos diabos antes de ir para o hospital. Então, vocês não vão correr o risco de perfurar esse olho. Mas isto não pode ser usado em úlceras profundas, especialmente naquelas que têm descemetocele. Então, isso é um método que é empregado exclusivamente em úlceras superficiais que não querem cicatrizar, como, por exemplo, aquela do boxe, né? Então, nessa fotografia aí do livro do meu amigo Gellert, primeiro passa o cotonete sobre a lesão, vocês estão vendo que é uma lesão grande, né? Ela tem bordas meio soltas aqui, ele está passando o cotonete, e depois ele faz a ceratectomia. Só que hoje nós temos uma coisinha mais bacaninha para fazer isso aí, que é o chamado Diamond Burr. Isso é um motorzinho, esse aqui eu nem uso mais porque ele estragou, já tem isso aqui nacional, vocês encontram isso como removedor de corpo estranho da córnea. E ele vem, nesse caso desse removedor, com 2 ponteirazinhas, uma fininha
e uma redondinha como essa aqui. Isso aqui é uma ponteira diamantada, e aqui é um motorzinho de baixa rotação. Então, é como se nós fizéssemos um polimento, né, para tirar todo aquele epitélio inviável que está na borda da lesão dessas úlceras indolentes. Então, é alguma coisa assim, né? Eu não tenho uma imagem melhor desse coisa, mas aqui tem um em cavalo. Então, você cora a úlcera e vem com Diamond Burn. Primeiro faz o cotonete e, na sequência, vem com Diamond Burn, polindo isso aí. O resultado é ótimo. Isso é um negócio que a gente faz ambulatorialmente, não precisa de anestesia geral, não precisa de nada disso. Anestesia tópica. Eu, até hoje, um animal não me deixou fazer, mas o problema dele não era exatamente a dor, e sim a trepidação, né? Esse motorzinho, ele dá uma tremidazinha, vamos dizer assim, e o animal, toda vez que eu chegava perto, ele já dava um pulo. Esse teve que ser sedado, mas isso a gente faz a nível ambulatorial, tá? Vocês já ouviram falar nos chamados flaps, né? Que seria o recobrimento da lesão. Aqui, o chamado flap de terceira pálpebra. Você pega a terceira pálpebra e sutura lá em cima no fórnix conjuntival, ou se for um gato ou um cão de raça braquicefálica, que tem um olho muito projetado, sutura na conjuntiva bulbar, como está aqui, e deixa esses fios longos, né, para que no momento em que o animal piscar, ele não se traumatize nas pontas dos fios. Isso hoje, gente, está absolutamente fora de moda, por vários motivos, né? Você não consegue pingar colírio que vai atravessar à direita essa terceira pálpebra e chegar até a lesão. E eu considero que talvez o pior problema que a gente tem aí é a retirada. Porque na hora que você vai tirar isso aqui, geralmente a mucosa da terceira pálpebra está aderida em cima da lesão. Na hora que você puxa, você causa outra úlcera. Então, eu definitivamente não recomendo isso mais. Tá? O que se faz hoje? Simplesmente uma blefarorrafia temporária, ou seja, eu vou fazer 2 pontos desta maneira, né, pegando aqui por dentro da pálpebra e saindo aqui na margem, para que o ponto não fique lá dentro e quando o animal mova o bulbo, ele acabe lesando mais ainda essa córnea. Então, esses pontos vão ficar nas margens palpebrais, dessa maneira aqui, 2 suturas bastam, e o canto medial vai ficar com uma abertura que me permite pingar colírio aqui, e esse colírio chegar numa quantidade legal nessa córnea. Tá? Então, hoje, essa é a maneira mais correta. Isso aqui é o chamado flap conjuntival, né? Você faz um corte, tem várias maneiras, mas uma delas é essa: você faz uma incisão aqui na conjuntiva, transpõe essa conjuntiva sobre a lesão, faz a sutura e fecha o defeito conjuntival aqui. Por que eu não gosto desse método? Por isso que está aqui. Cria uma lesão permanente, opaca, né? Tudo bem, depois você tem que cortar aqui, acaba esse suprimento sanguíneo, isso aqui diminui muito, mas ainda assim fica uma grande lesão que interfere muito com o olho do animal, com a visão do animal. Então, eu prefiro arriscar de tratar clinicamente do que fazer um troço desses aí que vai causar uma opacidade permanente. Ufa, acho que quase cheguei na hora certa, né? Sobrou um pouquinho, passou um pouquinho, mas foi pouco tempo, e eu estou aí à disposição de vocês para as perguntas, tá? Vamos lá.
Professora, obrigada, tá? Agora tem umas dúvidas, muitas dúvidas aqui no chat. Você está tendo acesso aí ou você quer que eu fale para você as dúvidas? Deixa eu ver aqui, não. Eu estou tendo acesso aqui. Espera lá. Vou começar do começo. Pergunta, desabilitar a câmera, não estamos visualizando os slides dele, não estou vendo a tela, papapá, ele não compartilhou a tela, aí chegou lá e pronto. Tá. Aí nós começamos aqui com a Bruna. Professor, no caso de úlcera por queimadura química, usa-se os mesmos colírios usados para úlcera contaminada ou tratamento diferente? Exatamente igual. Considera-se que seja uma enorme úlcera, né, e que tem que ser tratada como tal. Obviamente que uma queimadura química, se você recebe o animal imediatamente depois dessa queimadura, pode ser que, dependendo do agente, tenha que ser colocado algum neutralizante, alguma coisa ali em cima. Mas, normalmente, a gente recebe já depois de algum tempo e isso não tem mais necessidade, até porque, no momento da queimadura, o animal vai lacrimejar excessivamente e, consequentemente, ele mesmo vai acabar lavando aquilo. Tá? Quando uma úlcera perfura, há como salvar o olho do paciente em alguns casos ou tem que ser feita a nucleação? Não, há como salvar. Eu não citei isso aí para vocês, mas você pode fazer uma sutura de córnea, você pode usar a membrana amniótica para fechar, você pode usar até super bonder, tá? Se você estiver lá no mato, não tiver mais nada para fazer, tente secar o máximo possível a superfície ocular e joga uma gotinha de Super Bonder. Super Bonder é exatamente igual à cola cirúrgica. Obviamente que se você tem uma cola cirúrgica, melhor que Super Bonder. Mas as duas coisas são exatamente iguais. O problema do Super Bonder é que quando ele se polimeriza, ele tem uma reação exotérmica um pouco maior. Então, ele vai lesar aqueles tecidos mais superficiais e ele vai ficar aderido mais ou menos a metade do tempo ali. Uma vez eu relatei um trabalho com isso, parece que eles tinham, acho que 7 ou 8 dias de adesão, de aderência com o Super Bonder e 15 com a cola cirúrgica. Mas eles são muito similares. Na emergência, lógico, eu não estou aconselhando ninguém a imediatamente usar Super Bonder, mas na emergência ele pode ser usado. Tá? Como se chama o antibiótico usado em úlcera profunda? Eu normalmente uso moxifloxacino. O produto comercial chama Gigamox. Por quanto tempo podemos manter o soro autólogo em geladeira? Na teoria, não deve passar de 2 dias, mas tem gente que usa mais. Minha experiência com soro autólogo é pequena. Eu sou meio preguiçoso, eu acho que dá um trabalho fazer soro autólogo. Eu não nego que aparentemente seja uma coisa muito boa, mas eu acho o manejo disso bem complicado. Quando uma úlcera leve cicatriz, é comum ficar uma mancha branca? Não. Se ficou uma mancha branca, alguma coisa errada aconteceu aí. Na verdade, ou a úlcera não era leve, ou às vezes a pessoa pega uma distrofia corneana, que é uma outra alteração ocular caracterizada pela deposição de cristais na córnea, e pensa que aquilo é uma sequela de úlcera, porque uma úlcera superficial não deixa nenhum tipo de marca. Tá? A úlcera profunda é que vai lesar endotélio, vai fazer com que entre mais água na córnea, o próprio estroma vai estar mais lesado, então, não. Tem alguma raça que é mais predisposta a desenvolver forma grave de úlcera? Eu não diria forma grave, Larissa. Eu diria que
Tem raças mais predispostas a ulcerações. São aqueles animais que têm olhos maiores proporcionalmente em relação à órbita, né? Na verdade, eu me expressei mal. São cães que têm órbita mais rasa e o olho fica, então, um pouco mais protruso, né? É aquilo que as pessoas chamam de braquicefálicos, mas que, na verdade, não são. Chihuahua é um braquicefálico e não tem problema de olho protruso. Os shih tzus, os pequineses, os pugs, principalmente, lhasas, são animais que têm problemas de córnea multifatoriais. Então, o animal tem o olho protruso, a produção de lágrimas é baixa, menor do que deveria, a distribuição da lágrima é ruim, né? Normalmente não chega numa quantidade satisfatória no centro da córnea. No caso particular dos pugs, vários deles têm trópico de canto, os shih tzus também. Então, todos esses fatores fazem com que aqueles olhos sejam mais predispostos ao aparecimento de úlcera. Mas, eu diria assim que, em termos raciais, talvez boxer seja a raça que tem primariamente uma chance grande de ter úlcera em função daquela má aderência do epitélio ao estroma, tá? A Larissa diz que adora ver um mineiro falando mineirês. Andréia Cris Maciel, ela tinha respondido aqui o nome do colírio. Já vi utilizarem acetilcisteína ou EDTA também no tratamento de úlcera. Qual seria a função desse medicamento? São 2 inibidores de colagenase, né? Então, é aquilo que eu expliquei para você em relação a preparar uma solução tabajara, né, a partir de frascos com EDTA. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Qual o nome do procedimento depois do flap? Tarsorrafia ou blefarorrafia temporária, tá? Alguns usam tarsorrafia, porque pega a região do tarso, mas pode ser blefarorrafia, porque é sutura da pálpebra. Essa é a pergunta. Cris Santiago. Esse Cris aqui eu não sei se Cris é de Cristina, de Christian, de Cristino, Cristiano. Então, Cris, não sei se é menino ou menina. Por quanto tempo posso utilizar o sulfato de condroitina? Pelo resto da vida, se quiser. Não tem nenhuma contraindicação. Ele só não tem aquele efeito que as pessoas que cita-se, né, de melhorar a organização das lamelas do estroma, possibilitando uma reparação mais rápida e mais, vamos chamar assim, mais límpida da córnea. Mas, realmente, na prática, isso não se mostra verdadeiro, tá? Leila Cardoso, por que os olhos dos shih tzus lacrimejam tanto? Pode usar colírio? Qual para diminuir isso? Leila, raças miniatura, né? Os poodles toy, os malteses, às vezes os shih tzus também. O que acontece é que eles têm um mau posicionamento do ponto lacrimal inferior. Eles têm a pálpebra um pouquinho virada para dentro, no canto, né, o que a gente chama de entrópico de canto, e isso faz com que esse ponto lacrimal inferior fique mal posicionado e, ao invés de ser drenada, a lágrima escapa. Isso a gente chama de epífora. Na verdade, não é lacrimejamento. Lacrimejamento é aumento da produção da lágrima. A epífora é o transbordamento dessa lágrima por incapacidade de drenagem. Isso tem uma correção cirúrgica, que eu também fico assim, meio lá, meio cá, meio balançando, porque funciona em alguns animais e não funciona nos outros.
é uma cirurgia relativamente delicada, vamos dizer assim, e o problema nesses casos é puramente estético, né? Então, normalmente não tem nenhuma consequência para o animal. Existe a possibilidade de uma obstrução patológica, né? O animal pode ter o que a gente chama de dacrocistite, que é uma infecção no ducto nasolacrimal, e aí pode ser tentada uma associação de corticoide com antibiótico, mas também é um negócio complicado, a resposta costuma ser muito, muito ruim. E uma coisa que a gente às vezes indica, né, o que incomoda o proprietário, grande maioria dos casos, não é exatamente a presença da lágrima em si, não é a umidade. Incomoda aquele marrom, né? A lágrima ela é rica em ferro e quando esse ferro entra em contato com o oxigênio, ele literalmente enferruja. Então, aquele ferrugem é que incomoda o proprietário. Esse ferrugem ele pode ser quelado, até com antibiótico. Tem gente que dá, por exemplo, estomorgil. Estomorgil resolve. Não resolve. Fica 2, 3 meses sem a pigmentação e depois isso vai voltar. Não se sabe por quê, tá? Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas as rações da Rios costumam, em alguns casos, diminuir bastante o problema. Possivelmente ela tem algum quelante que atua, né, e quela esse ferro e não deixa que haja esse problema. Mas nem o pessoal da Rios sabe o que é e, inclusive, nem divulga isso. Mas as rações da Rios costumam resolver. Na sua experiência, Marcela, na sua experiência, os tutores costumam ter muita dificuldade para pingar o colírio? Se sim, já ocorreu o caso do tutor simplesmente deixar de fazer o tratamento? Milhares de vezes, né? Essa semana passada, eu mandei um animal para enucleação porque o proprietário não conseguia pingar o colírio. Cachorro cego, não estava enxergando, um mestiço de pitbull, mas o sujeito chegava a meio metro de distância, ele já virava um diabo da Tasmânia. Então, não teve jeito, desenvolveu um glaucoma horroroso, né, porque ele começou como uveíte, desenvolveu um glaucoma, um olho gigante, teve que enuclear. Quando eu lembro, né, porque velho tem esses problemas, já começa a esquecer das coisas às vezes. Outro dia eu esqueci que eu estava com óculos na cara e estava procurando óculos no consultório. Mas quando eu lembro, eu sempre passo ao proprietário instruções de como pingar corretamente o colírio, né? E vocês talvez não saibam isso. Colírio tem que ser pingado na esclera, na parte branca do olho, porque a córnea tem muita sensibilidade, e no canto látero superior, no quadrante látero superior, né? Porque se você pinga embaixo, já fica perto da drenagem. Então, o certo é acompanhar o trajeto normal da lágrima. A glândula lacrimal principal, né, que é a maior contribuinte, né, em termos volumétricos para o filme lacrimal, ela desemboca exatamente nesse local. Então, o que nós estamos fazendo é simular o trajeto normal da lágrima. Se você, desde o início, pinga dessa maneira, o animal se sente um pouco mais confortável, não tem tanto incômodo de pingar colírio em cima da córnea e, às vezes, resolve. Mas acontece bastante ainda. Tá? Andréia Vitor, quem puder, liga a câmera, vamos fazer uma foto. Natália Silva, precisa... não, isso aqui é presença. Deixa eu ver se tem mais alguma. Li uma vez que foi feito em um pastor alemão com olho seco grave, onde uma cirurgia onde ligaram as glândulas salivares no olho. Isso é realmente uma realidade? Da Marcela.
é uma realidade. Ele está chorando até hoje, toda vez que vê um prato de comida. Essa transposição do ducto parotídico, ela foi muito usada no passado, tá? Ela realmente resolve o problema da lubrificação e alguns meses depois acaba com a córnea do animal, porque a saliva tem alguns componentes que começam a se depositar na córnea e ela simplesmente perde a transparência. Então, hoje é uma coisa que não é mais utilizada. Professora, Larissa Ellen, muito comum os idosos terem uma diminuição de produção de lágrima. É comum chegar a formar úlcera por causa desse problema? Em cães, de uma maneira geral, não. Em pessoas, eu não sei te responder, mas acredito que também não, né? O olho seco no homem, ele é muito fácil de ser resolvido, porque a pessoa anda com um colíriozinho no bolso ou na bolsa, secou, pinga uma gotinha e liquida o assunto, né? Em cães é que é complicado. Mas essa redução na produção de lágrimas, ela acontece também nos animais, tá? E particularmente nos cães. Você pega, eu sempre falo isso, que a gente, quando vai diagnosticar uma ceratoconsjuntivite seca, tem que ter algum cuidado na interpretação do testezinho de Schirmer que a gente faz para medir a produção de lágrima. Porque um poodle de 18 anos com Schirmer 8, está ótimo, está bom demais, ele está fantástico. Um poodle de 2 anos com Schirmer 8 tem uma ceratoconsjuntivite horrível. Então, tem que levar esses parâmetros em consideração. Silênio, os gatos costumam ter úlcera? Qualquer mancha no olho significa úlcera? Não. Existem outras manchas, mas os gatos costumam ter úlcera e com muita frequência essa úlcera vira um outro quadro clínico que a gente chama de sequestro corneano. Gatos costumam ter uma mancha nos olhos que uma vez me disseram ser fungos. É normal, Raquel? Raquel, normal não é, e também não é exclusividade de gato. Isso chama-se Florida Spots, e é uma alteração que já passou por tudo. Antes era alga, prototeca, depois falaram que era fungo. Agora, as últimas edições de livros importantes que a gente tem aí falam em micobactéria, mas ninguém sabe ainda com certeza o que é, e é um negócio muito benigno, né? Porque com raras exceções, as manchas interferem com a visão do animal. Nessa Silvana, você já utilizou soraltol como tratamento de úlcera? Sim. Como eu disse, eu uso em úlceras que realmente não cicatrizam com nada. Às vezes, até cirurgia, você faz uma blefarorrafia, uma coisa qualquer assim, e nem assim. Na minha rotina, é a última opção, mas tem gente que usa bem atrás, tá? Larissa Ellen, para esses animais idosos, nem sempre vejo fazerem o teste Schirmer na rotina clínica, a não ser quando já há reclamação sobre desconforto ocular. O senhor acha que deve ser indicado lubrificantes oculares para idosos como medida para evitar o desenvolvimento de problemas futuros? Eu costumo usar muito lubrificante ocular em shih tzus, em lhasas, em pugs, né? Porque a gente sabe que vão ter o que a gente chama erroneamente de ceratite pigmentada, né? Que, na verdade, é um conjunto de alterações que levam a uma pigmentação ocular. Então, nesse caso, eu acho bem interessante. Com relação à ceratoconsjuntivite propriamente dita, eu acho que não, sabe? Dalila, professor, uma vez atendi uma úlcera não sabendo que era indolente, porém não fui feliz na escolha do colírio, encaminhei o paciente, o oftalmologista condenou total Ciproved. Procede? Ai, Dalila, você me obriga a falar de algumas coisas complicadas, mas eu vou falar. A questão do Ciproved é o seguinte, eu já comentei para vocês, né, em relação à condroitina, que
Chondroitina deixou de ser usada em medicina humana, e em veterinária parece que as pessoas estão chegando à conclusão que realmente a chondroitina não funciona. Então, o que sobra no Ciprovete? Ciprofloxacina, que é um antibiótico que, se você comprar na farmácia, farmácia humana custa R$3, né? E a outra coisa que eu nunca concordei, e já falei isso com as pessoas que representam, né? Não estou falando por trás nem nada, é aquela história de pôr 1 ou 2 vezes por dia. Não, Ciprovete tem que ser usado como qualquer colírio veterinário, colírio comum, 4 a 8 vezes por dia. Não tem que pôr. Ah, mas eu tratei e resolveu. Tá aí uma gripe, né? Se tratar, melhora com 7 dias. Se não tratar, melhora com 1 semana. Se tratou e resolveu com 1 vez por dia, porque não era uma coisa importante e ia acabar resolvendo espontaneamente. Então, eu não condeno o Ciprovete, eu só acho que ele custa absurdamente caro para ser um colíriozinho com um antibiótico, assim, bem, vamos dizer assim, fraco, entre aspas, né? Não é o melhor antibiótico que a gente tem aí que pode usar. Se quiser usar, não é questão de condenar. Eu acho assim que muita gente vende o Ciprovete na clínica e está ganhando dinheiro e tal, mas eu particularmente não uso. Natália Silva, nunca gostei muito de oftalmologia. Ô, Natália, ajuda aí. Mas, nossa, que palestra maravilha. Obrigado. Nos casos de entrópio, nossa, esse aqui eu não vou, não. Runo Kennel, um Albuquerque, deve ser um Kennel. Caso de entrópio pode levar a problemas mais graves, já está operado, mas parece que está voltando. Sim, pode levar a problemas graves, né? Pode levar uma úlcera horrorosa que até perfura. Essa cirurgia tem que ver que raça que é, que idade que foi feita, enfim, essa pergunta é um pouco difícil de eu resolver aqui, mas se quiser, faz de novo lá embaixo que eu respondo. Perguntei, olá, boa noite. Minha gata sempre lacrimejou o olhinho esquerdo, já tem aproximadamente 6 anos. Devo me preocupar? Não, de forma alguma, Bruna. Provavelmente, quando filhote, né, ela teve alguma obstrução desse ducto aí, por alguma infecção, e viveu esse tempo todo. É só estético isso, não tem nenhum problema, não. Gato é complicadíssimo, né? Porque gato tem todo o abecedário de viroses, né? Tem FIV, FeLV, PIF, PAF, PUF, tem tudo quanto há. E com muita frequência essas viroses vão interferir na saúde ocular. Poodle é propício a ter glaucoma? Meus poodles idosos todos tiveram glaucoma, ficaram com glaucoma. Não é uma raça que tem glaucoma com muita frequência. Provavelmente todos tiveram catarata, que levou uma uveíte, que levou um glaucoma. Mas o glaucoma primário não é tão comum assim nos poodles. Leila. Papá... acho que esse mesmo veterinário que a Dalila falou condenou o Ciprovete lá na clínica também. O que ele relatou foi que a concentração da chondroitina que ele tem é tóxica para a clínica. Isso procede? Definitivamente não, Nadiene. Isso não tem nenhuma verdade nisso aí. Chondroitina é um negócio extremamente inócuo, não é absorvido ali de maneira nenhuma. Tá? Para substituto da lágrima, qual o colírio mais recomendado? Ai. Lá vou eu fazer propaganda de novo, mas essa eu faço até com prazer, porque eu acho que pela primeira vez a gente tem um colírio, tem um produto veterinário, né,
que tem similares na linha humana, mas que eu considero que é melhor. Hoje nós temos um produto da VetNil chamado OptiVet, que associa hialuronato de sódio, que é um dos melhores lubrificantes, ele é bastante similar à camada de mucina da córnea, com carboximetilcelulose. Então, são 2 lubrificantes juntos e o efeito é muito, muito bom. Portanto, OptiVet da VetNil. Papai, eu acho que a Alana cortou o barato do povo aqui. Professor, tarará e tal. Obrigado, ela cortou o barato das perguntas aí. Tem mais alguma? Não, eu acho que a Alana encerrou. Professor, você está me ouvindo? Tô. É a Larissa aqui. A minha última pergunta é sobre o Flunixin Meglumine, tópico para uveíte. O senhor recomenda? Veja bem, tem gente usando isso aí, eu não recomendo. O veículo é um produto injetável e não deveria ser empregado por via tópica. Mas, por outro lado, eu sugeriria até para vocês que gostam de oftalmologia, né, principalmente a professora Andréia, que é a bambambam da oftalmo por aí, a fazer um experimento com isso. Eu já pensei em fazer isso no passado. Flunixina meglumina é talvez o melhor anti-inflamatório não esteroidal sistêmico para a utilização em oftalmologia. Na clínica de equino se usa assim exaustivamente, com ótimos resultados para uveites, para uma série de alterações. Então, como nós não podemos fazer isso em cães e em gatos, nós vamos matar o gato se der flunixina meglumina, o ideal seria que fosse feito tópico, né? Como, por exemplo, no caso aí dos estilos da vida aí, que podem ser usados para cães, para gatos, sem nenhum efeito colateral. Então, fica a sugestão de um trabalho muito bacana, tá? Você vai lá procurar a Andréia, fala com ela para ser sua orientadora, de repente até um trabalho de mestrado, que eu acho que isso dá uma pesquisa muito legal. Bem interessante mesmo. Bom, acho que não tem mais dúvidas, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes que permaneceram até agora, em especial a você, professor. Eu ia te perguntar também se você vai disponibilizar algum arquivo que você usou para essa apresentação. Eu posso te mandar um PDF dessa apresentação, mas aí eu tenho que... Você vai fazer o seguinte, ou você, ou a Andréia, me manda um e-mail. Espera aí, deixa eu pensar aqui. É porque eu tenho que fazer isso, compartilhar num Drive, entendeu? Num Google Drive da vida, porque o arquivo é grande demais, eu não consigo te mandar diretamente. Pode mandar para a Andréia. Tá, não, pois mas eu não consigo. Eu vou pegar o link, vou compartilhar no Google Drive, pego o link e mando para a Andréia, então. A Jéssica, no chat, e eu também quero, para o senhor indicar um livro de oftalmologia, para a gente poder estar lendo. O que você quer em termos de livro de oftalmologia? Você quer um livro simples ou quer ser oftalmologista? Um livro introdutório, mais simples. Esse, tá vendo aí? Só o nome do autor que não, que eu sou um pouquinho cega. Só que o nome já... Esse ele chama Slater's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. Esse livro talvez seja o livro mais didático de todos que eu já vi na minha vida. Eu, logicamente, não posso comparar um livro de oftalmo com um de dermato. Mas ele é estupidamente didático, simples. Agora, uma observação, está saindo uma edição nova no final do ano. Tá? Então, de repente,
Olha lá, ó, ela já está mostrando mais um lá. Mas esse está velho, esse está velho. Os dois estão saindo uma edição nova esse ano, tá? No final do ano. O Gellert ia sair, o Gellert não, o Gellert ia sair agora em junho, foi para novembro. E o Slater vai sair até o fim do ano também. Slater's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. A pronúncia é um horror, mas tudo bem. Tá? Esse é um livro fantástico. Ele tem várias espécies, inclusive, ele não é só de cão e gato, né? Tem um pouquinho de equino, de animal de bovino, etc. Esse é o livro. Bom? O Gellert, só para falar o preço dele, eu olhei recentemente, está R$ 1.950. Uau. E tem 2.700 e não sei quantas páginas, são 2 volumes gigantes. Então, realmente, o Gellert não é um livro muito apropriado assim para quem não é oftalmologista, sabe? Ele é um livro pesado, literalmente pesado, mas assim, é difícil também a leitura, porque você tem que ter algum conhecimento prévio. Então, o seu livro é o Slater. Eu vou pôr aqui no chat, Slater's Veterinary. Errei aqui. Que aí fica gravado aqui. Pronto. É esse aí. Foi. Ok? Sim. Professoras, Alana, Andréia, mais alguma colocação? Então é isso, professor, muito obrigada. Para o pessoal que preencheu o formulário, estaremos disponibilizando a gravação e o arquivo que o professor disponibilizar no e-mail de vocês cadastrados. Nos sigam no Instagram para ficar por dentro de nossos próximos encontros, @jepafj, eu coloquei no chat. E até a próxima. Sejam bem-vindos os novos entrantes também. Tchau, muito obrigado por tudo aí. Ótima noite para todos. Tchau, tchau, Obrigado. gente.